Olá, queridos! É com muita alegria que estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, continuamos com o quadro Por Dentro da Bíblia, trazendo a segunda parte do livro do Gênesis. No vídeo passado, nós fizemos desde a criação, comentário desde a criação, até a vida de Isaac. Nesse vídeo, nós vamos iniciar a partir da vida de Jacó até o encerramento com a morte de José no Egito. A vida de Jacó está narrada entre os capítulos 24 e 49 do livro de Gênesis. Após enganar seu pai e seu irmão, Jacó foge para a casa do seu tio Labão, irmão de Rebeca. Vou relembrar aqui rapidamente, que nós vimos no último vídeo. Jacó, para pegar o direito de primogenitura, se aproveita de uma determinada situação e engana seu irmão, recebendo assim do seu pai Isaac a bênção do filho mais velho. Rebeca, para evitar uma tragédia na família, para evitar que Esaú mate Jacó, ela envia então Jacó para a casa de seu irmão Labão, para que ele passasse um tempo enquanto Esaú, enquanto aquela raiva saísse do coração de Esaú e ele pudesse assim retornar para o meio da sua família. Durante essa fuga, Jacó tem a visão da escada nos céus. Ali Deus confirma sua aliança com ele e ele faz um juramento ao Senhor. É interessante que nesse momento Jacó ele faz a sua aliança com Deus. Deus ratifica a aliança que já tinha feito com seu avô Abraão e com seu pai Isaac. Agora ele ratifica essa aliança com ele e ele faz o seu juramento, a sua promessa de fidelidade ao Senhor. Jacó chega na casa de Labão, conhece a sua filha mais nova, Raquel, se apaixona por ela e propõe a Labão o casamento com Raquel. Labão então pede que Jacó trabalhe 7 anos, de graça, para ter a mão da sua filha em casamento. Jacó amava tanto a Raquel que ele decide fazer esse sacrifício. Passa os 7 anos trabalhando, ao final dos 7 anos ele cobra a promessa de Labão. Labão faz uma grande festa de casamento, embriaga Jacó, porém na hora de mandar a filha para a tenda, ele não manda Raquel, ele manda a mais velha, engana Jacó. É interessante fazermos um parêntese aqui e vermos que aquilo que o homem planta, o homem colhe. Assim como Jacó enganou seu irmão, Jacó enganou seu pai, agora ele é enganado por Labão. Ao invés de receber Raquel pelo seu trabalho, ele recebe Lia. No outro dia, quando ele acorda e vê aquela situação, ele vai fazer cobrança de Labão. Labão então diz que não era costume deles entregar a filha mais nova antes da filha mais velha, mas que se ele quisesse, ele ainda poderia casar com Raquel, porém ele teria que trabalhar mais 7 anos. Então, mais uma vez, ele se submete, trabalha 7 anos. Uma semana depois do casamento com Lia, Labão já entrega Raquel, e ele trabalha mais aquele período de maneira gratuita. É interessante que aqui também nós vemos mais uma vez um milagre de Deus na formação da nação de Israel, pois assim como Sara era estéril, assim como Rebeca era estéril, Raquel também era estéril. Jacó teve 12 filhos que formam as 12 tribos de Israel, com 4 mulheres diferentes. Raquel, que era estéril, os últimos filhos foram tidos com ela, José e Benjamim. Lia, que era a irmã dela, Bila e Zilpa, que eram servas de Raquel e Lia. Após 14 anos de trabalho, Jacó agora vai ser remunerado. E mais uma vez seu tio Labão tenta enganá-lo. Dessa vez, claro, naquela época não havia o pagamento em espécie, não havia o pagamento em dinheiro, o pagamento era em rebanho. Então, Jacó recebe a seguinte proposta de Labão. Ele cuidaria de um rebanho de ovelhas brancas e o salário dele seriam as ovelhas salpicadas que nascessem daquele rebanho. É interessante que isso era impossível. Como é que de um rebanho de ovelhas brancas nasceriam ovelhas salpicadas? Porém, Jacó tem uma estratégia. Ele coloca alguns talos, algumas varinhas pintadas, onde aquelas ovelhas bebiam água. E toda vez que aquelas ovelhas brancas bebiam água, olhando para aquelas varinhas, e elas concebiam ovelhas malhadas. Assim, o rebanho de Jacó foi crescendo, e o de Labão foi diminuindo. Depois, Labão muda o ordenado de Jacó, ao contrário, agora ele vai cuidar de um rebanho de ovelhas salpicadas e as ovelhas brancas que nascessem seriam dele. Ele vai lá, tira as varinhas e começam a nascer ovelhas brancas das salpicadas. Eu sei que
Labão muda o salário de Jacó 10 vezes. Por 10 vezes ele tenta enganar Jacó. Até que o momento Jacó já está mais rico que Labão e Jacó decide então fugir de Labão, pois já não via mais um bom grado da parte de Labão em relação a ele e a sua família. Então Deus manda Jacó voltar à sua terra. Esaú vem ao encontro de Jacó. É interessante que nesse processo, quando Jacó está fugindo de Labão, Labão ainda vai atrás dele e até que por fim decide ele deixar seguir com os seus filhos, seus netos, seus servos, né? E a sua caravana. Jacó recebe a notícia de que Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens. Naquele momento, o coração de Jacó, obviamente, se entristece, se atemoriza, pois ele pensava que Esaú vinha fazer justiça, vinha se vingar do engano, né, de muitos anos antes. Jacó teme encontrar Esaú, ele faz passar diante de si os seus bens, servos e famílias, e fica num local chamado Val de Jaboque. Ali ele tem um encontro com o Senhor, com o anjo do Senhor. E é interessante que esse anjo do Senhor está em maiúsculo, aceita a adoração, o que é uma clara, o que a gente conhece na teologia como teofania, ou seja, uma manifestação do próprio Cristo no Antigo Testamento. Ali, durante aquela luta, o anjo pede que ele o deixe. Ele estava lutando com o anjo, né? Não contra o anjo, entenda isso. É muito interessante a gente fazer essa alusão, ou seja, ele estava pelejando para que o anjo o abençoasse e agarrou-se ao anjo e não deixava o anjo sair de maneira nenhuma, até que o anjo pergunta a ele o que ele quer e ele diz que quer ser abençoado. Porém, é interessante nós notarmos que ele já era um homem muito rico e quando ele fala de bênção ali, ele não está falando de bênçãos materiais. Nós entendemos isso na pergunta do próprio anjo, quando o anjo pergunta a ele qual o seu nome? E ele diz Jacó, ou seja, ele revela ali a sua identidade, enganador, trapaceiro, né, ladrão. E o anjo diz, não te chamarás mais Jacó, terás uma nova identidade. Te chamarás Israel, que significa príncipe que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E ali o anjo toca na coxa de Jacó, Jacó fica aleijado, né? E a partir dali ele começa a mancar e a partir dali ele começa a se chamar Israel. Jacó então se reencontra com Esaú, ao contrário do que ele pensa, Esaú vem e não está mais com ódio, com raiva no coração, se reconciliam os irmãos. Esaú convida inclusive Jacó para morar, né, na mesma região que ele morava, porém Jacó decide voltar para a casa do seu pai Isaque, né, e ali retorna e anos depois Isaque, já numa idade muito avançada, morre e é sepultado pelos seus filhos Jacó, agora Israel, e Esaú. Entre os capítulos 37 e 50, nós temos a história de José. José era filho de Jacó, no caso Israel, e Raquel. Jacó, ele amava mais a José, e por isso os irmãos o invejavam, né? José, como era filho da mulher amada, era aquele filho que tinha predileção do seu pai Jacó, do seu pai, né, Israel. A partir de agora eu vou chamar Jacó só de Israel, para que nós tenhamos uma compreensão melhor. Aos 17 anos, José tem dois sonhos. O primeiro, ele vê num sonho os molhos se curvando diante do molho dele, né, os feixes da colheita se curvando diante dos feixes dele, 11 feixes. Isso era uma clara alusão aos 11 irmãos dele se curvando diante dele. Depois ele tem outro sonho onde ele vê o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Agora, nesse outro sonho, além dos irmãos, o pai e a mãe também se curvavam diante deles. Isso despertou uma ira muito grande, um ódio muito grande nos irmãos e por isso eles decidem matá-lo. Porém, Rubem, o filho mais velho, ele cria uma estratégia para salvar a vida de José, para não permitir que os irmãos o matassem. Então, eles colocam ele numa cisterna. O objetivo de Rubem era resgatar depois ele e levar de volta ao pai. Porém, enquanto Rubem sai para fazer alguma coisa, passa uma caravana de nômades em direção ao Egito e os irmãos então decidem vender a José. Vendem José para o Egito. José chega no Egito, é vendido para um oficial de Faraó chamado Potifar e vai servir na casa de Potifar. A Bíblia diz que durante o período em que José esteve ali, a casa daquele homem foi muito abençoada. Porém, a mulher de Potifar se interessa por José, faz proposta de adulterar com José. José, se mantendo em fidelidade a Deus, resiste a essa proposta e foge da presença daquela mulher que
no momento em que não havia ninguém na casa, fica completamente nua na frente de José. José então foge, porém durante a fuga, enquanto ela tentava agarrá-lo, ela consegue ficar com a capa dele nas mãos. Quando seu esposo chega, ela diz que ele tinha tentado agarrá-la e ter relações sexuais com ela à força. É interessante aqui que Potifar manda então prender José. Eu vejo que Potifar não acreditou na mulher, porque se ele tivesse de fato acreditado, ele teria mandado executar José, pois José era apenas um escravo. Porém, para ter, de certa forma, a sua honra preservada, ele manda prender José, ainda acreditando na inocência dele. José, então, é preso por muitos anos e, até na prisão, Deus faz com que José prospere e ele passa a ser uma espécie de ajudante do administrador ali da prisão. Passado muitos anos, dois servos de Faraó são presos, o copeiro e o padeiro, por uma determinada situação. Ali na prisão, cada um deles tem um sonho. E eles ficam muito incomodados porque eles não conseguem interpretar o sonho. José, então, ora a Deus e tem a interpretação dos sonhos. O sonho do copeiro falava da restituição do seu cargo e o sonho do padeiro falava da sua condenação. Da forma que José interpretou os sonhos, assim aconteceu. Quando o copeiro foi restituído ao palácio de Faraó, José fez um pedido a ele, que se lembrasse dele, perante Faraó. Porém, a Bíblia diz que passaram-se 2 anos e o copeiro acabou esquecendo de José ali na prisão. Um dia, Faraó teve 2 sonhos. No primeiro sonho, ele via 7 vacas gordas à beira do Nilo, e do Nilo saíam 7 vacas magras que comiam as vacas gordas. Ali também ele teve outro sonho onde ele via 7 espigas de milho bem cheias que eram engolidas por 7 espigas de milho mirradas. Ele procura por todo o Egito alguém para interpretar aquele sonho e não encontra. Então aquele copeiro, vendo a angústia de Faraó, ele lembra de José e ele fala que na prisão ali do Egito havia um homem que, pela ação do seu Deus, no caso do Deus de José, conseguia interpretar sonhos. Manda buscar José. José interpreta aquele sonho, que significavam 7 anos de fartura e depois seguido de 7 anos de fome, de seca e fome. Faraó, vendo a inteligência, vendo a capacidade de José, acaba colocando José como governador do Egito. José, durante 7 anos de fartura, administra, cria celeiros, faz com que o Egito fique preparado para enfrentar os 7 anos de seca que viriam. Durante o período da seca, as nações começam a vir ao Egito para comprar alimento, por não havia mais alimento em lugar nenhum. E naquele momento a nação do Egito se torna muito rica, pois começa a absorver a riqueza das outras nações em troca do alimento que só eles, naquele momento, possuíam devido à grave seca, a grave estiagem que estava ocorrendo naquela região. No meio dessas caravanas vêm os irmãos de José. José reencontra os seus irmãos não o conhecem, porque agora ele está com toda aquela indumentária do Egito, e agora ele se chama Zafenat Paneia, nome egípcio, mas ele reconhece os irmãos. E ali ele pede uma audiência com aqueles homens, e ele começa a levantar algumas informações a respeito da vida deles. No final, ele cria uma situação acusando aqueles homens de serem espiãos, e ele diz que a única maneira daqueles homens saírem dali é deixando o irmão preso e retornando à casa do seu pai para buscar o irmão mais novo, que era a única maneira que eles tinham então de sair do Egito. Ele dá o alimento necessário, dá a provisão necessária, vende no caso, porém ele coloca o dinheiro também ali na bolsa deles, junto com os mantimentos, ele não aceita nem o dinheiro deles. Eles então voltam à casa do seu pai, Israel, contam tudo o que aconteceu. Israel se aflige muito, pois já tinha na cabeça dele perdido seu filho José, agora o governador do Egito estava pedindo o seu filho mais novo, irmão de José, Benjamim. Com muita relutância, Rubem inclusive promete que sacrificaria os filhos se acontecesse algum mal com o pequeno Benjamim. Com muita relutância, então, Israel permite que eles levem Benjamim para o Egito. Eles levam. Quando chega lá, cria outra situação para dizer que eles tinham roubado e tal, mas depois ele acaba se
revelando aos irmãos, e ali há um quebrantamento muito grande, os irmãos pedem perdão a ele pelo que tinham feito, mas ele reconhece que tinha sido a mão do Senhor, pois se toda aquela estratégia, né, para matá-lo, depois a venda, depois todo aquele sofrimento que ele passou no Egito, se tudo isso não tivesse acontecido, durante aquele período de fome, aquela nação, a nação de Israel, no caso, o povo de Israel, teria sucumbido e não teria sido preservado. Então José envia seus irmãos de volta a Israel, manda buscá-lo com toda a sua família, com todos os seus bens, e eles passam então a residir na terra do Egito. Israel então, em ditosa velhice, morre e José estabelece ali toda a sua família que passa a gozar dos favores, passa a gozar dos benefícios concedidos por Faraó. O único pedido que José faz à sua família e aos seus descendentes é que quando eles fossem, né, retornassem à terra de Canaã, era para que eles levassem os seus ossos. Amém? Então aqui nós concluímos o livro do Gênesis. É interessante que esse livro ele traz duas grandes contribuições para nós, para a humanidade, não só para os cristãos, mas para a humanidade. Primeiro, ele é a evidência mais forte para o criacionismo. A defesa do criacionismo consiste no livro do Gênesis. Consiste, né, no entendimento de que o mundo e tudo o que nele há foram criados de acordo com o que está escrito neste livro das Escrituras Sagradas. Então, a maior defesa, a maior evidência para o criacionismo está no livro do Gênesis. O segundo aspecto interessante desse livro é que nesse livro nós entendemos a formação da nação de Israel, a formação do povo judeu. E a formação do povo judeu, que é a origem dos cristãos, né, dá início à formação da identidade, da cultura, da raiz judaica cristã. E essa raiz judaica cristã, suas leis, seus costumes, né, sua forma de ser, essa raiz ela deu origem ao Ocidente, ela formou o Ocidente. O Ocidente ele nasce da cultura judaico-cristã. Então, é nesse livro que nós entendemos as raízes dessa cultura, como essa cultura começou a ser formada, como o povo judeu começou a ser formado. Amém? Eu espero que esses dois vídeos a respeito do livro de Gênesis tenham abençoado sua vida. Eu peço que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, assinando o sininho de notificação, compartilhando nosso material nas suas redes sociais. Deixe seu like também, pois isso ajuda o YouTube a entender quais são os conteúdos mais relevantes e assim indicá-los. Eu peço ainda que você também deixe o seu comentário embaixo, agregando valor a esse trabalho que nós estamos fazendo aqui no YouTube. Tá ok? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.